Boa noite, graça e paz. Eu sou o André Anéas, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e é uma alegria começar 2021 retomando os nossos encontros aqui noturnos para meditarmos à luz da Palavra de Deus. Nessa noite, mais uma vez, eu quero convidar você para meditar com as lentes do teu coração, com os olhos da tua alma, a partir da realidade deste salmo. E nesta noite nós lemos o salmo de número 84, que diz assim: Que bela casa, Senhor dos exércitos de anjos! Eu sempre quis morar num lugar assim. Sempre sonhei com um quarto em tua casa, onde eu pudesse cantar de alegria ao Deus vivo. Os passarinhos encontram espaço em tua casa. Os pardais e as andorinhas fazem ninhos nos beirais. Eles botam ovos e criam seus filhotes, cantando tuas canções no lugar em que adoramos. Senhor dos exércitos de anjos, Rei, Deus, como são abençoados por viver e cantar ali. Como são abençoados todos aqueles em quem habitas. A vida deles é a estrada pela qual transitas. Eles passeiam por vales solitários, descobrem riachos e encontram fontes frescas e lagoas transbordantes de chuva. Guiadas por Deus, essas estradas contornam as montanhas e lá em cima convergem em Sião. Deus está à vista. Ouve, ó Senhor dos exércitos de anjos, ó Deus de Jacó, abre os ouvidos, estou orando. Observa nossos escudos reluzindo ao sol, nossa face brilhando com tua unção. Um dia passado em tua casa, neste lindo lugar de adoração, é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas. Prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus a ser honrado no palácio do pecado. O Eterno é todo luz e soberania, generoso e glorioso. Ele não pressiona seus companheiros de viagem. Com o Senhor dos exércitos de anjos, a travessia é tranquila. Nessa noite eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a experiência da casa, a experiência de morar no lugar em que Deus habita. Esse salmo é um salmo de peregrinação, em que muitos judeus ali passavam uma temporada caminhando e viajando para chegarem a Sião, no lugar onde se encontrava o templo de Deus. Nós cristãos entendemos e compreendemos à luz do Novo Testamento que Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos a habitação de Deus, nós somos os verdadeiros tabernáculos de Deus e Deus optou por tabernacular em nós. Mesmo assim, quando nós olhamos para esse salmo, nós somos capazes de meditar e de entender e compreender questões espirituais que tocam a nossa alma, que tocam o nosso interior, sobre o que significa habitar ou ser habitado nesse lugar de intimidade de Deus, nesse lugar em que nós, humanos, nos encontramos com o Senhor. E é maravilhoso perceber, em primeiro lugar, aqui, que o templo, esse lugar que o peregrino almeja chegar, esse lugar de intimidade com o Senhor, é um lugar de alegria, é um lugar em que os pássaros, inclusive, eles são capazes de fazer os seus ninhos, de habitar ali. Imagina só você ter um ninho na casa de Deus. Você, como pássaro, se a gente imaginar que esses passarinhos, esses pardais e andorinhas, eles enfrentam os desafios da vida, talvez eles enfrentem dificuldade para conseguir alimento, mas eles têm um ninho, eles têm um lugar, e este lugar é a casa de Deus em que eles podem habitar. Eles podem ir buscar ali a sua comida e talvez se machucarem. Mesmo com esse machucado, eles são capazes de voltar para o seu ninho, um ninho que está seguro e bem guardado, bem protegido, no lugar onde Deus habita. A casa de Deus, o lugar de intimidade com o Senhor. Quando a gente abre o nosso coração e Deus vem habitar em nossa vida, a gente precisa entender que este lugar é um lugar de intimidade, é um lugar de segurança, é um lugar de proteção, é um lugar em que nós estamos bem guardados. É um lugar em que a gente pode se sentir confortável. É um lugar como a casa da avó, sabem, que a gente pode colocar o pé no sofá?
A casa de Deus é esse tipo de lugar. É um lugar de intimidade, é um lugar em que a gente pode ficar à vontade, em que a gente pode se sentir seguro, protegido, bem guardado, amparado por parte do nosso Deus. Esses peregrinos também, eles estão em viagem, eles estão peregrinando até esse lugar de intimidade. E é interessante perceber que eles são guiados por Deus. Deus está com eles nesse caminhar. E nessa caminhada existem lugares de vales complicados, áridos, que são, na verdade, expressões que simbolizam as dificuldades da nossa caminhada, as dificuldades da nossa vida. E nós podemos ter certeza que conforme a gente almeja a casa de Deus, conforme a gente almeja a intimidade do Senhor, a gente pode entender que Deus é alguém que nunca nos abandona. Ele sempre está próximo de nós, Ele sempre está perto de nós, a nos guiar. Nesses vales aqui solitários, nós somos capazes de descobrir riachos, encontramos águas frescas e lagoas transbordantes da chuva. Quando a gente habita a intimidade do Senhor, por pior que seja algumas experiências que a vida nos proporciona, a gente sabe que os piores males podem ser transfigurados em água fresca, em riachos, em lugares em que a gente pode crescer, em que a gente pode aprender, a gente pode se sentir acolhido, amado e amadurecido com essas experiências no Senhor. A vida tem muitas estradas complicadas, mas quando a gente está com Deus e vivendo essa intimidade, a gente olha para a vida e para as dificuldades com as lentes do nosso Pai, do Eterno, e a gente é capaz de perceber o mistério da vida e transcendência em todos esses aspectos que muitas vezes são reduzidos a puro sofrimento. A gente é capaz de encontrar na dor humana, muitas vezes, o eterno, a presença de Deus, o cuidado e o amparo, o consolo do Senhor nesses instantes. Por fim, este lugar da casa, essa experiência da habitação no Senhor, da habitação da casa de Deus, é um lugar em que a gente percebe claramente que Deus, Ele é o sol, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso paradigma ético. Quando a gente habita a casa de Deus, habita a casa do Pai, a gente pode ter convicção que o Pai não é qualquer um. O Pai é um Pai amoroso, é um Pai misericordioso, é um Pai gracioso. E isso não está em dúvida, não existe o risco desses elementos que constituem o coração amoroso do Pai oscilar, como oscilam os nossos corações. Por isso, quando a gente habita este lugar, a gente habita um lugar seguro eticamente, em que o amor vence, a misericórdia vence, a graça vence, o perdão vence, em que esses valores e as virtudes que emanam do nosso Senhor são virtudes sérias, convictas, enraizadas, em que a gente pode descansar. Por isso, habitar a casa de Deus é habitar segurança ética, em que a gente não fica oscilando entre o bem e o mal, mas em que a gente sabe onde está a luz. A gente sabe que a luz vence as trevas, o amor vence o ódio. Habitar a casa de Deus é habitar a casa de um Deus amoroso, de um Pai amoroso, conforme nós sabemos a partir da revelação, especialmente do Cristo encarnado, do Verbo encarnado. Por isso, eu quero te convidar nessa noite a vir habitar a casa de Deus e a iniciar o seu 2021, habitando a casa de Deus, desejando habitar a casa de Deus e se abrindo para que você seja a casa de Deus e para que o bom Senhor venha habitar o teu coração, a tua alma, o teu interior. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Pai amado, Pai amoroso, venha habitar em nós. Somos teus,
queremos ser tua casa. Que o Senhor seja o lugar de alegria, de refrigério, de proteção. Que o Senhor seja o lugar em que, independente dos nossos caminhos, nós saibamos que a tua presença está conosco. Que o Senhor seja para nós, em nome de Cristo, o nosso grande referencial ético. E que tudo que nós venhamos a decidir e os passos que venhamos a dar sejam baseados no Senhor, em quem o Senhor é, a luz, o sol que ilumina tudo e todos. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.